Você consegue imaginar um tempo em que a colheita chega antes mesmo de o plantio terminar? Em que uma bênção encosta na outra sem intervalo, sem pausa, sem atraso? Porque é exatamente isso que Amós 9:13 descreve. E quase ninguém percebeu que esse versículo não é poesia. É um código espiritual de aceleração. Nos próximos minutos, você vai entender o princípio bíblico que ativa a abundância em ritmo sobrenatural, revelado em Amós 9:13 e destrinchado por Florence Scovel Shinn à luz da palavra. Um princípio que faz o céu encurtar processos, alinhar tempos e fazer a provisão alcançar você enquanto ainda parece cedo demais, mesmo que você tenha passado anos esperando, mesmo que tudo pareça atrasado agora. Imagine a cena que o profeta descreve. Um campo onde o lavrador ainda está colhendo e o que semeia já se aproxima, onde o que pisa as uvas encontra alguém lançando a semente. Não há escassez de tempo, não há lacunas, não há vazio. Tudo acontece quase ao mesmo tempo. A Bíblia está falando de um estado espiritual, não apenas agrícola. Um tempo em que Deus remove a separação entre esforço e resultado. Florence compreendeu algo que muitos cristãos nunca foram ensinados. Deus não trabalha apenas com quantidade, Ele trabalha com tempo. E quando o tempo é redimido, a abundância deixa de ser lenta. Ela acelera. Não por ansiedade humana, mas por alinhamento divino. Em Nova York, em meio a crises econômicas e colapsos financeiros, Florence ensinava que havia pessoas vivendo colheitas rápidas, enquanto outras permaneciam estagnadas. Não porque Deus amava umas mais que outras, mas porque poucas conheciam o princípio do ritmo espiritual correto. Talvez você esteja cansado de esperar. Cansado de plantar e achar que nunca chega a sua vez de colher. Você ora, trabalha, se esforça, mas sente que sempre existe um atraso invisível entre você e o resultado. E isso machuca, porque cria a sensação de que Deus abençoa todos, menos você. Mas Amós 9:13 revela algo desconfortável e libertador ao mesmo tempo. Não é falta de bênção, é falta de alinhamento com o tempo de Deus. A boa notícia é que esse alinhamento não exige perfeição, nem anos de teologia, nem status espiritual. Ele exige entendimento, porque quando você entende o ritmo divino, você para de atrasar a própria colheita com medo, dúvida ou palavras desalinhadas. Florence dizia que muitas pessoas estão plantando certo, mas andando fora do tempo da fé. E antes de eu te mostrar como esse princípio funciona na prática e por que apenas poucos experimentam essa aceleração, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse segredo bíblico quando tudo ao redor dizia que era tarde demais. Houve um momento na vida de Florence em que tudo parecia estar fora de tempo. Ela não era jovem demais para sonhar, nem velha demais para desistir. Mas estava exatamente naquele ponto perigoso em que a maioria das pessoas conclui, em silêncio, que perdeu o momento. As contas se acumulavam, as oportunidades não se sustentavam, e o esforço parecia sempre chegar atrasado em relação ao resultado. Florence não descrevia esse período como falta de fé, mas como desalinhamento de ritmo. Ela cria em Deus, mas ainda não havia aprendido a cooperar com o tempo dele. Numa noite silenciosa, cansada de orações que pareciam corretas, mas estéreis, Florence abriu a Bíblia sem pressa. Não buscava um milagre imediato, buscava entendimento. Foi ali que ela se deparou com o profeta Amós, descrevendo um tempo em que colheita e plantio se sobrepõem. Aquela imagem a atravessou como um relâmpago espiritual. Deus não estava prometendo apenas abundância futura. Ele estava revelando um estado espiritual em que o atraso deixa de governar. Florence entendeu que havia vivido tentando convencer Deus a agir rápido, quando o céu estava esperando que ela alinhasse sua fé ao ritmo certo. Naquela noite, sua oração mudou. Ela parou de implorar aceleração e começou a declarar concordância com o tempo divino. Não pediu para pular etapas, pediu para caminhar no compasso correto. Pouco tempo depois, portas que antes demoravam meses começaram a se abrir em semanas.
Projetos que pareciam longos se resolveram de forma inesperadamente fluida. Não era pressa, era precisão. O princípio bíblico por trás disso é profundo e antigo. Desde Gênesis, Deus cria pela palavra e governa pelo tempo. Há um haja e há um no tempo determinado. Jesus operava assim. Quando transformou água em vinho, não apressou o processo humano. Ele introduziu um tempo celestial dentro da realidade natural. E quando disse que quem cresce veria a glória de Deus, ele estava falando de alinhamento, não de ansiedade. Florence chamava isso de palavra missionária, uma declaração que não nasce do desespero, mas da concordância com o céu. Provérbios ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e Jesus reforça que aquilo que você diz com fé move montanhas. Mas poucos percebem que não é apenas o que você diz, é quando e de onde você diz. Romanos fala de um Deus que chama à existência as coisas que não são, mas sempre em ordem, nunca em confusão. Aqui entra um confronto necessário com crenças religiosas limitantes. Muitos aprenderam que prosperidade precisa ser lenta para ser espiritual, que aceleração é carnal, que se algo vem rápido demais não pode ser de Deus. Mas a Bíblia não confirma isso. Quando Deus decide agir, ele age com autoridade. O que ele não faz é acelerar para quem está desalinhado. Jesus não fez milagres em ambientes de incredulidade, não porque não podia, mas porque não havia concordância. Outro mito comum é achar que esforço constante, sem direção, agrada a Deus. Florence dizia que esforço fora do ritmo correto se transforma em cansaço espiritual. Amós 9:13. Não fala de pessoas correndo mais rápido. Fala de pessoas andando no tempo certo, a ponto de uma etapa encostar na outra. Isso é abundância sobrenatural, quando o céu remove os intervalos desnecessários. E é exatamente por isso que poucos vivem esse tipo de resultado. Não porque seja exclusivo, mas porque exige algo raro, disposição para alinhar palavras, decisões e expectativas ao ritmo divino. Não basta plantar certo, é preciso andar no tempo da fé. E agora, antes de avançarmos para histórias reais de pessoas que experimentaram essa aceleração, há algo que precisa ser selado publicamente. Porque quando você declara concordância com o tempo de Deus, o céu responde. Antes de continuar, precisamos transformar entendimento em posicionamento. A Bíblia ensina que a fé se fortalece quando é confessada. Jesus declarava publicamente. Florence pedia que seus alunos escrevessem decretos, porque escrever é assumir responsabilidade espiritual. Quando você declara, você sai da expectativa passiva e entra em concordância ativa com o céu. Então faça isso agora com calma. Não escreva por hábito. Pare alguns segundos, respire fundo. Reconheça a presença de Deus aí onde você está. Não como alguém pedindo pressa, mas como filho que aceita o ritmo divino. Vá aos comentários agora e escreva exatamente assim, sem adaptar. Estou alinhado com o tempo de Deus e minha colheita não se atrasa. Escreva como quem sela uma decisão. Porque no momento em que você declara isso com fé, o céu registra não apenas palavras, mas um coração em concordância. Deus não acelera a confusão, ele acelera alinhamento. Escreva agora, eu espero. Pronto? Então vamos avançar. Porque as próximas histórias vão mostrar o que acontece quando alguém para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. A primeira história é de uma mulher que não estava pedindo dinheiro. Ela pedia direção, trabalhava há anos no mesmo lugar, fiel, correta, mas sentia que sua vida estava parada. Nada dava errado, mas nada avançava. Era como se estivesse sempre quase promovida, quase reconhecida, quase prosperando. Em oração, ela dizia: Deus, me mostra o que estou fazendo de errado. Até que um dia, lendo as Escrituras, percebeu algo que nunca tinha visto antes. Deus não apenas abençoa, ele ensina o caminho. Isaías dizia isso claramente. Amós confirmava que, quando o tempo de Deus chega, as etapas se sobrepõem. Ela entendeu que não precisava insistir onde Deus já havia encerrado um ciclo.
Tomou uma decisão simples, mas alinhada. Saiu de onde estava por obediência, não por revolta. Em menos de 2 meses, algo que normalmente levaria anos aconteceu. Um novo projeto, uma nova função, uma nova provisão. Tudo veio junto, como se a vida tivesse apertado o botão de avançar rápido. Não foi sorte, foi instrução divina seguida de ação. A segunda história é de um homem que sempre viveu no modo sobrevivência. Pagava contas, ajudava a família, mas nunca sobrava nada. Ele achava que prosperidade era apenas ganhar mais, até perceber que Deus prospera ensinando como administrar, escolher e se posicionar. Quando ele entendeu isso, algo mudou na forma como falava, decidia e orava. Parou de pedir socorro e começou a pedir sabedoria. Em pouco tempo, começou a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que ele nunca via. Um pequeno ajuste financeiro abriu espaço para outro. Uma decisão simples trouxe uma consequência maior. Quando percebeu, estava vivendo algo novo, estabilidade. E mais do que isso, paz. Florence sempre dizia que prosperidade sem entendimento gera ansiedade, mas prosperidade ensinada gera descanso. A terceira história é silenciosa, profunda e poderosa. Uma jovem que vinha de uma sequência de perdas. Emprego, relacionamento, planos. Ela se sentia atrasada em relação à própria geração. Tudo parecia fora de sincronia. Em oração, ouviu algo simples, mas transformador. Você não está atrasada, está sendo reposicionada. Pela primeira vez, ela parou de correr atrás do tempo perdido e começou a agradecer pelo tempo sendo reorganizado. Pouco depois, portas que nunca se abriram antes começaram a se alinhar. Nada veio fragmentado. Tudo veio junto. Como Amós descreve, o que colhe encontra o que planta. O que planta já encontra o que amadurece. Não foi aceleração humana, foi restauração do ritmo divino. Você começa a perceber algo importante aqui. Deus não acelera para gerar confusão. Ele acelera quando há alinhamento. Quando você aprende, quando você ouve, quando você aceita ser ensinado, em vez de apenas socorrido, a abundância não chega correndo atrás de quem está em desordem. Ela flui em direção a quem está ajustado ao tempo do céu. E agora, tudo isso nos leva ao ponto mais delicado e mais poderoso deste roteiro. Porque existe uma forma específica de se alinhar com essa aceleração sobrenatural. E ela não é popular, nem ensinada em todos os lugares. Respire fundo antes de continuar. Não por efeito dramático, mas porque o que você está prestes a ouvir exige presença. Florence sempre alertava que certos princípios bíblicos não falham, mas exigem responsabilidade espiritual. Tiago diz que da mesma boca não podem sair bênção e maldição, porque a palavra carrega destino. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Pedem prosperidade enquanto falam atraso. Oram por avanço enquanto decretam medo, clamam por abundância enquanto repetem escassez. Você pode até estar pensando que isso parece simples demais. E é exatamente aí que está o ponto. Deus não complica. Quem complica somos nós. O Pai ensina caminhos claros, mas espera que o Filho aprenda a andar por eles. Isaías 48:17 não diz apenas que Deus prospera. Ele diz que Deus ensina a prosperar. Ensinar pressupõe aprendizado. Aprendizado pressupõe mudança de postura. Florence percebeu algo escondido nesse princípio. Prosperidade não é um evento externo, é uma instrução interna obedecida. Quando o coração aprende, o tempo se ajusta. Quando a mente se alinha, as etapas se sobrepõem. É isso que Amós 9:13 revela de forma simbólica. O colhedor alcança o que ainda planta porque não há mais atraso entre decisão e resultado. Agora, escute com atenção total. O decreto que Florence ensinava não era um pedido desesperado. Era um alinhamento consciente com a instrução divina. Ele não implora, ele concorda. Escute com o espírito atento. Senhor,
Eu recebo com gratidão a instrução que vem de ti. Tu me ensinas a prosperar no caminho em que devo andar. Eu paro de lutar contra o tempo e me alinho ao teu ritmo. A minha colheita encontra a minha semeadura, porque estou ajustado à tua vontade. Pause por 3 segundos. Não repita ainda, apenas sinta. Agora, escute novamente. E desta vez, permita que a palavra desça do entendimento para o coração. Tu és o Deus que me ensina a prosperar. Eu ouço, eu aprendo, eu obedeço. E por isso, o tempo responde. Isso não é uma frase bonita. É um acordo espiritual. Quando você declara isso com fé, você está saindo da posição de quem pede socorro e entrando na posição de quem aceita a instrução. E isso muda tudo. Vamos compreender camada por camada. Quando você diz, tu me ensinas, você reconhece a autoridade. Provérbios diz que o sábio ouve e cresce. Quando você diz, no caminho em que devo andar, você abandona a ansiedade de escolher sozinho. Salmos confirma que o Senhor guia os passos do justo. Quando você afirma que a colheita encontra a semeadura, você ativa a lei divina do tempo restaurado. Não é pressa, é alinhamento. Agora, preste atenção nisso. Esse decreto não deve ser repetido por medo. Florence era clara. Uma palavra com convicção vale mais do que 1000 palavras ditas com dúvida. O momento certo de pronunciá-lo é pela manhã, antes que o mundo fale com você. Antes de mensagens, notícias, reclamações, em um lugar simples, com postura firme, coração aberto e gratidão antecipada. Depois disso, silêncio, gratidão e ação coerente. Atenção aqui, porque isso é sagrado. Deus não acelera o que você pede para acumular por ego. Ele acelera o que flui para propósito. Quando a abundância vem, ela traz responsabilidade. Jesus foi claro: a quem muito é dado, muito será pedido. Por isso, esse princípio não é para manipular resultados, mas para alinhar destinos. Talvez você esteja se perguntando: onde está o sacrifício? A resposta é bíblica. O sacrifício foi a cruz. O que resta agora é fé obediente. Efésios diz que é pela graça, mediante a fé. Mas Tiago completa dizendo que a fé sem obras é morta, ou seja, o decreto alinha o espírito e a ação confirma a fé. Se você sentiu algo diferente agora, um silêncio interno, um peso saindo, uma clareza surgindo, isso é testemunho. Não emocional, espiritual. E antes de avançarmos, eu preciso te perguntar algo importante. Se algo dentro de você se aquietou enquanto ouvia esse decreto, se você sentiu que essas palavras não vieram apenas para ensinar, mas para reposicionar, se, por um instante, você percebeu que não está atrasado, apenas estava fora do ritmo certo, então este não é um vídeo comum, é um ponto de virada espiritual. Por isso, curta este vídeo agora. Não por números, não por algoritmo, não por mim. Curta porque esse gesto simples é uma declaração visível de fé. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê, mas com a boca e com as ações se confirma. Quando você clica em curtir, você está dizendo ao céu: eu concordo, eu recebo, eu me alinho. E se você conhece alguém que está cansado de correr sem sair do lugar? Alguém que ora, mas sente que tudo chega tarde? Alguém que ama a Deus, mas não entende por que a prosperidade parece sempre distante? Compartilhe este vídeo agora. Porque Provérbios 11:25 revela uma verdade profunda. A alma generosa prosperará. Quando você compartilha uma instrução que liberta, você não perde nada. Você ativa ainda mais o fluxo sobre a sua própria vida. O que você acabou de ouvir não funciona apenas no nível espiritual. Ele toca a mente, o comportamento, as decisões e até a forma como o corpo responde ao futuro. E é exatamente isso que vamos entender agora. Florence ensinava algo que raramente é explicado com clareza. Deus não responde apenas a pedidos.
ele responde a posturas internas alinhadas. Desde o início das Escrituras, vemos que o Criador estabeleceu leis espirituais tão reais quanto as leis físicas. Quando Gênesis descreve a criação, tudo acontece por meio da palavra. Deus fala e o tempo obedece. Não há atraso entre comando e manifestação. Esse padrão não mudou. O que mudou foi a forma como o ser humano passou a se relacionar com a própria palavra. Quando você vive em conflito interno, dizendo uma coisa em oração e outra na prática, o fluxo trava, não por castigo, mas por incoerência espiritual. Provérbios afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora poética, é princípio. A palavra organiza a experiência. Por isso, quando você aprende, e não apenas pede, o caminho da prosperidade, o tempo deixa de resistir. Biblicamente, prosperar nunca significou apenas ter recursos. Significa avançar com êxito, fluir sem impedimentos, caminhar em alinhamento. Josué prosperou porque meditava na palavra dia e noite. Não porque repetia pedidos, mas porque ajustava decisões. Esse ajuste interno cria um efeito visível. Menos esforço desperdiçado, menos portas erradas, menos desgaste emocional. É aí que a aceleração acontece. Não porque Deus corre, mas porque você para de se atrasar. E aqui entra algo que a ciência moderna apenas começou a confirmar. A neurociência mostra que aquilo que você acredita com convicção molda seus padrões de atenção, decisão e reação. Romanos já dizia isso há séculos. Somos transformados pela renovação da mente. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. O que Florence ensinava espiritualmente hoje é observado biologicamente. Não como substituição da fé, mas como confirmação dela. Até mesmo a física reconhece que o observador influencia o fenômeno. Hebreus já declarava que o mundo visível foi formado a partir do invisível. Quando você vive esperando atraso, você se prepara para ele. Quando você aprende o caminho e caminha com confiança, você cria coerência interna. Essa coerência gera decisões mais claras, escolhas mais rápidas e respostas mais eficazes. O que para muitos parece milagre, na verdade é ordem restaurada. Agora compare isso com a oração comum que muitos aprenderam. Uma oração cheia de medo, de futuro indefinido, de quem sabe um dia. Jesus foi direto. Tudo o que pedirdes, crede que já recebestes. O problema nunca foi pedir. O problema foi pedir sem crer, pedir sem alinhar, pedir sem agir. Tiago diz que quem duvida é como onda do mar, instável. A instabilidade não atrasa Deus. Ela desorganiza o caminho. Quando você declara alinhamento e age de acordo, você elimina ruído espiritual. A dúvida até pode bater à porta, e ela sempre bate. Mas você não discute com ela. Você não repete decretos por medo. Você permanece firme na decisão original. Gratidão se torna o selo. Ação se torna a confirmação. E o tempo, que antes parecia inimigo, passa a cooperar. É por isso que esse princípio funciona. Não porque é novo, mas porque é eterno. Não porque força resultados, mas porque remove resistências internas. Deus não está te empurrando para frente. Ele está te ensinando a andar sem tropeçar. E agora, depois de entender isso com clareza, falta apenas uma coisa: levar essa verdade do entendimento para o coração, da mente para a alma, do conceito para a identidade. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. O mundo pode esperar alguns segundos. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar e sair devagar. Agora imagine-se daqui a alguns meses. Não como fantasia, mas como possibilidade real alinhada com Deus. Você acorda e percebe algo diferente antes mesmo de abrir os olhos. Não é dinheiro na conta, não é um milagre externo imediato. É paz, uma sensação silenciosa de que você não está mais correndo atrás da vida. A vida começou a caminhar com você. Você levanta sem aquele peso no peito.
As decisões não assustam tanto. O futuro não parece mais uma ameaça. Você sente que existe direção, que existe provisão em movimento, que você não precisa mais se justificar por descansar na fé. Filipenses descreve essa paz como algo que excede o entendimento. Não é emoção passageira, é segurança espiritual. Agora, abra os olhos do coração para algo ainda mais profundo. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi curiosidade, não foi algoritmo. O Espírito Santo te conduziu até esta mensagem porque você precisava ouvir algo que talvez ninguém tenha conseguido te explicar antes. Você não está atrasado. Você estava sendo preparado. Cada espera, cada frustração, cada porta fechada não foi desperdício. Deuteronômio diz que Deus conduz pelo deserto para ensinar o coração. E só quem aprende pode prosperar sem se perder. Talvez você tenha chorado orando em silêncio. Talvez tenha se perguntado por que parecia tão difícil para você enquanto outros avançavam. Salmos diz que Deus recolhe cada lágrima. Nenhuma foi ignorada. O que você viveu não te atrasou, te alinhou, porque agora você entende algo que antes não entendia. Prosperidade não começa fora, começa dentro. E aqui está a verdade que poucas mensagens têm coragem de dizer com clareza. Você não precisa de um intermediário especial para acessar isso. Você não precisa de alguém mais ungido do que você. Você não precisa de títulos, cargos ou validações humanas. A palavra diz que a unção ensina todas as coisas. O reino de Deus já está dentro de você. Você não está buscando algo distante. Você está lembrando quem é. Você é filho, você é herdeiro. Você é alguém a quem Deus ensina o caminho. E quando o filho aprende, o pai confia. Quando o pai confia, ele libera. Não por mérito humano, mas por maturidade espiritual. Agora faça uma escolha interna. Não precisa dizer em voz alta ainda. Apenas decida. Continuar vivendo como antes, tentando controlar o tempo, ou aceitar hoje que Deus está reorganizando tudo a seu favor. Josué disse: escolhei hoje a quem servireis. Aqui, a escolha é servir à ansiedade ou confiar na instrução divina. Grave isso no seu coração. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pensamento automático, alinhe-se novamente, não para pedir, mas para confirmar. Declare uma única vez, com convicção tranquila, aquilo que você já decidiu crer. E então, viva o dia como alguém que aprendeu. Porque quando a postura muda, o céu coopera. Estamos chegando ao final, mas não ao fim do processo. Se inscreva neste canal agora e ative o sininho. Não como um gesto automático, mas como uma decisão espiritual consciente. A maioria das pessoas recebe uma revelação, se emociona e depois volta exatamente para o mesmo padrão de sempre. E não é falta de fé, é falta de continuidade. A Bíblia é clara quando diz que somos transformados de glória em glória. Transformação não acontece em um único encontro. Ela acontece em caminhada, em exposição constante à verdade, em lembrança diária de quem você é em Deus. Este canal existe para isso. Para te lembrar, semana após semana, que prosperidade não é corrida, é alinhamento. Que a palavra não é apenas para consolar, mas para instruir. Que Florence não ensinava atalhos, mas princípios eternos que funcionam hoje exatamente como funcionavam há 100 anos. Aqui, você vai continuar aprendendo decretos bíblicos, salmos revelados, princípios espirituais escondidos nas Escrituras e aplicações práticas que mantêm sua mente, sua fé e suas decisões no mesmo ritmo do céu. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade de irmãos e irmãs que estão aprendendo, declarando e testemunhando juntos. Leia os comentários, veja as declarações, sinta a fé coletiva. Romanos diz que somos mutuamente fortalecidos pela fé uns dos outros. Permanecer aqui é escolher não caminhar isolado. E no próximo vídeo, eu vou revelar algo que Florence ensinava apenas a alunos avançados, o ponto exato onde muitas pessoas prosperam e depois perdem tudo. E como evitar esse erro biblicamente? Não é algo popular,
mas é necessário. Fique, caminhe, aprenda, porque quando Deus ensina, a prosperidade se sustenta. Aquilo que Deus determinou sobre você já está estabelecido no céu. Efésios declara que você já foi abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. O que muda agora não é a promessa, é a sua posição diante dela. Você não sai deste vídeo como alguém que apenas ouviu. Você sai como alguém que entendeu. O tempo deixou de ser inimigo. A prosperidade deixou de ser mistério. A caminhada deixou de ser confusa. Você é filho que aprendeu o caminho. Agora vá. Caminhe com confiança, receba com gratidão e observe como aquilo que antes parecia distante começa a se alinhar de forma natural, firme e sustentável. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme sua palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.